Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 9 de maio, já está começando e vem trazendo as principais notícias do dia para você. Nessa edição, a gente mostra como foi a manifestação dos professores municipais de Cachoeira do Sul. Eles cobram um compromisso político do prefeito por vantagens salariais. Nós vamos falar do papel da mediação de conflitos e das formas de acesso aos direitos no Judiciário Trabalhista. Essa é a última reportagem da série sobre os 80 anos da CLT. O Ministério Público Federal acolhe denúncia e reabre processo da Ponte do Fandango. Na reportagem especial sobre os caminhos do Pinhão, vamos mostrar o produto no supermercado e a relação com os clientes. Pinhão assado na chapa do fogão a lenha, cozido. Como é que é o segredo ali do pinhão? Na chapa fica bem gostoso. E você pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua informação, mandando o seu recado, a sua foto, o seu vídeo. Mande tudo para o nosso WhatsApp, viu? O número é o 51997697129. Ou então, se você já estiver assistindo ao vivo pelo Facebook ou ainda pelo nosso canal do YouTube, é só comentar na live que eu vejo sua mensagem por aqui. Vá participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. Os professores municipais ocuparam a assistência da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul em mais uma manifestação pela aprovação do projeto que regulamenta o pagamento das vantagens pelo piso nacional do magistério e não pelo vencimento base, como foi orientado pelo Tribunal de Contas do Estado. O projeto, promessa do prefeito José Otávio, ainda não foi enviado à Câmara e os professores foram até a Prefeitura para cobrar. Confiando na promessa política do prefeito de que enviaria à Câmara de Vereadores o projeto de adequação do pagamento de vantagens sobre o piso nacional do magistério e não sobre a base salarial, como foi orientado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, os professores municipais de Cachoeira do Sul ocuparam a tribuna popular na sessão ordinária desta segunda-feira, cobrando um posicionamento da Prefeitura. A correção foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado porque o município não tem uma legislação própria que regulamente essa concessão de vantagens pelo piso nacional regulamentado por lei federal. O não cumprimento da promessa pelo prefeito movimentou a categoria nesta segunda-feira. Em janeiro de 2019, o município de Cachoeira do Sul implementou o piso. Passou a pagar o piso para todos os professores. E como era de se esperar, também pagou o piso, usou o piso como base de cálculo para as demais vantagens da carreira. O município de Cachoeira do Sul fez isso de janeiro de 2019 até o mês de fevereiro desse ano, inclusive. No mês de março, nós fomos surpreendidos com uma decisão que não chegou nem a ser um apontamento, que o município disse que teria recebido do Tribunal de Contas em julho de 2022 uma manifestação dizendo que não poderia mais utilizar como base de cálculo para as vantagens da carreira o piso nacional do magistério, e sim o salário padrão do município previsto lá na lei que disciplina o plano de carreira, na 3240, no artigo 27. A nossa surpresa foi grande, é verdade. Nós dissemos, na época, inclusive, para o procurador de então, por que o município recebe, em julho de 2022, uma orientação do tribunal e só resolve nos contar em março de 2023, ou seja, quase 7 meses depois. Colegas, tendo em vista que o projeto não entrou na Câmara ainda, nós convidamos a todos agora para sairmos agora daqui e irmos lá na Prefeitura. Nós vamos estar indo para lá e precisamos da presença de vocês lá junto conosco. Ao serem informados que o projeto não estava na Câmara, os professores rumaram ao Paço Municipal, onde foram recebidos pelo procurador jurídico, Kader Sali, e pela vice-prefeita e secretária de Educação, Ângela Chu. O impacto financeiro da adequação deve superar os R$ 800 mil mensalmente. Ontem nós conversamos com o CIPROM. A promessa do prefeito municipal seria a apresentação do projeto até o dia 8 de maio, nesta segunda-feira.
Poderia ter ocorrido até o fim da tarde. Por conta de um compromisso pessoal do prefeito, ele não estava na cidade ontem e pediu para adiar essa conversa, não só comigo, mas com a Fazenda e com a administração hoje, e passar o retorno dele ao sindicato, né? Essa conversa vai ocorrer hoje à tarde e, a partir disso, o prefeito vai passar a posição dele ao CIPROM diretamente. Eles serão chamados para isso. O projeto já está pronto, o cálculo de impacto financeiro também, como é que está essa questão técnica aí? Todo o projeto já está pronto, toda a parte documental técnica, principalmente a que trata do impacto financeiro, já está pronta, né? Por uma questão de cautela e de gestão política do prefeito, esse último diálogo já estava combinado de acontecer com a presença dele. Então, nós, enquanto técnicos, vamos nos reunir hoje, conforme eu falei antes, para transmitir isso para ele e, a partir disso, ele vai tomar a decisão política dele, dentro das suas promessas, obviamente. Já tem um cálculo aí do impacto financeiro dessa adequação? Tem, sim, senhora. Qual o valor? Gira em torno de 800 a 850 mil por mês. Eu não tenho ele na minha mão agora, mas algo em torno disso. A tarde desta terça será para detalhar os impactos que esse valor extra trará para os cofres do município mensalmente e de que forma a Fazenda pretende se organizar para assegurar o pagamento aos professores. Até hoje o prefeito não retrocedeu na sua promessa. É preciso que se diga que o prefeito sempre colocou o magistério em primeiro lugar. O máximo que ele pôde dar de valorização ao magistério até hoje, com todos os reajustes apresentados pelo governo federal, todos eles foram em grau máximo. Ele sempre manifesta a intenção de valorizar a classe do magistério ao máximo. E como ele não retrocedeu até agora e é um político muito inteligente, né, conta com uma equipe técnica muito qualificada, eu acredito que o prefeito vai fazer de tudo para que o magistério seja atendido. Gente, ontem a Thelma Tomás esteve aqui no estúdio comigo e a gente falou sobre a falta de transporte escolar para os alunos da localidade de Dorasnal, interior aqui de Cachoeira do Sul. E como prometido, nós trazemos o retorno sobre como ficou a contratação de empresa para prestar esse serviço para a comunidade escolar. A Secretaria de Educação concluiu a contratação emergencial e o vencedor do processo é Daniele Ribeiro Leão Transportes. O processo está em fase de parecer jurídico, mas o setor de transporte escolar acredita que vai ser rápido diante da necessidade. A previsão é de que até quinta a empresa já esteja operando. E nós, claro, vamos acompanhar. Por conta do sucesso de vendas e arrecadações, a Liga Feminina de Combate ao Câncer decidiu prorrogar até amanhã o bazar e brechó do grupo. Dessa vez, os atendimentos vão ser somente à tarde, das 2 até às 6h30. O Bernardo Miller reforça esse convite para quem ainda tem interesse de garantir a sua peça de roupa em boas condições. Daniel, tudo que dá certo precisa ser prolongado e é isso que acontece aqui no Bar América com a continuação do bazar solidário aqui da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Esse bazar que começou na semana passada foi um sucesso, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, e ele permanece aqui em Cachoeira do Sul até esta quarta-feira, abrindo somente à tarde. E para falar sobre essa continuação e também como foi essa última semana de vendas, está a Márcia, também a Marcele aqui conosco. Sucesso, né? Primeira semana, a semana que era para ser estipulada do bazar foi prolongada até quarta-feira. O que podemos dizer sobre o retorno do público a mais essa edição que foi um sucesso, por isso permanece durante essa semana. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Apesar da semana passada o clima não nos ajudar, o público nos prestigiou. Começamos na terça, porque segunda é feriado, né? Sexta-feira nós continuávamos a receber doações. E então se resolveu prolongar pelo número o volume das vendas e também das doações. Com isso, como diz a nossa diretora social, a Helena Vieira da Cunha, é um dinheiro fácil, né, Marcele? É um dinheiro fácil que entra, que a gente só tem esse trabalho aqui de atender e a gente tenta atender da melhor maneira possível. E o sucesso foi tão grande que antes mesmo de abrir já tinha fila, né? Já tinha fila, mesmo com chuva nos outros dias já tinha fila, exatamente. Sobre a questão de valores arrecadados, vocês estão muito próximos ali do valor de R$20 mil, um valor satisfatório para a Liga,
para o andamento das atividades anuais de vocês? Muito satisfatório, porque digamos que em uma semana ganhar 20 mil reais, né? Como eu te disse, com pouco trabalho, contando mais com a ajuda da comunidade em doações, em vendas, é um dinheiro que vem assim quase caído do céu, né? Graças a Deus. Ok. E a Marcélia, que cuida da logística aqui do Bar América com o bazar. Quais as peças que mais saíram? O que o público procurou mais? Quem se fez presente? Teve a questão envolvendo compra e doação ao mesmo tempo. Resume como foi essa última semana e agora seguindo até quarta-feira. Quantas peças que mais saíram é muito relativo a gente falar, até porque o pessoal procura de tudo, né? Procura roupa de verão, procura roupa de frio, procura de tudo. Calçado, inclusive o bazar também, né? Mas assim, o legal é que o pessoal vem trazer doações e além de trazer, eles compram também. Então é sempre uma troca. Fica uma troca. E sempre tem peças, alguma coisa com um defeitinho, alguma coisa que para mim não serve, mas para o outro serve. E sempre tem aquele que vem aqui e compra e gasta aqui e ajuda a liga, de alguma maneira. Claro, isso é muito bacana. É importante também a gente falar e repassar essa informação que é somente à tarde, durante a próxima quarta-feira. Para a gente finalizar, o que sobra, as roupas que sobram, qual é o encaminhamento delas? As que sobram, a gente sempre faz doação para outra entidade. Inclusive, sempre doamos para uma ou duas entidades de parceria nossas, né? Que a gente faz esse repasse para outra pessoa, outra entidade. Não guardamos, nada é guardado. Tudo é redoado, no caso, né? Ok, tá certo. Então, repassando o convite, Daniel, Bazar Solidário da Liga Feminina de Combate ao Câncer permanece aqui no Bar América até esta quarta-feira, somente no turno da tarde. Isso aí, muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Fica a dica para a nossa comunidade, que tem por característica a solidariedade. Então, o bazar ainda aberto, né, até quarta-feira. E aí dá para fazer essa troca realmente solidária, né? Você leva uma peça que pode eventualmente ser vendida e compra, né, algum item ali. Então, duplamente, a comunidade pode favorecer a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui no município de Cachoeira do Sul. E você de casa, quer participar com a gente? Daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade no telejornal NT Sul e a gente abre espaço para você, para o seu recado, para a sua informação, para o seu comentário sobre as reportagens que estão no ar. E na telinha já aí o nosso WhatsApp para você enviar uma foto, mandar o seu áudio dando o seu recado, ou o seu vídeo, ou simplesmente o seu texto. 51997697129. Você também pode comentar nas nossas lives, Estamos ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Esperando por você nas lives e também no nosso WhatsApp. E olha, chegou a hora de exibir a segunda e última reportagem sobre os caminhos do pinhão. Hoje nós vamos mostrar o produto no supermercado e a relação com os clientes. Na reportagem anterior, você viu que o pinhão, nesse ano, está um pouco mais escasso, não é mesmo? E tudo isso se deve à última seca, o período de estiagem que a safra teve. Mas calma, mesmo em escassez, terá pinhão para todo mundo. E os supermercados estão bem abastecidos, com os estoques bem preparados. E nós fomos nesse supermercado em Cachoeira do Sul para conferir como está a procura por essa iguaria tipicamente invernal nos estados do sul do país. E de acordo com o Luiz Fernando, que é supervisor de hortifruti dessa rede, o consumidor já está procurando bastante o produto, mesmo com os dados de escassez. Com certeza, nós sentimos também um pouco desse impacto, mas nosso recebimento, as nossas compras, nesse momento, não estamos sentindo esse impacto dentro da loja. Mas, através de pesquisas que foram feitas, esse mês vai ocorrer um grande impacto. O preço ele é trabalhado através da compra, né? E há todo um processo desde quando chega das cidades onde é fornecido até o CEASA, onde nos recebemos, e através dessa negociação é feito o preço. E esse preço ele tem que ser trabalhado para que possa chegar até o nosso cliente com um valor adequado. Claro, tem momentos onde ele fica um pouco mais caro devido a essa escassez, né?
E o cliente já começou a procurar a iguaria há algumas semanas, o que motivou a rede de supermercados a buscar para garantir nos estoques. Há 2 semanas atrás, o nosso amigo cliente, com certeza, ele é o essencial para nossas vendas, né? E ele nos traz a necessidade e nós procuramos buscar através das nossas compras, Ceasa. E há 2 semanas atrás, nossos clientes já estavam solicitando e conseguimos trazer para poder atendê-los. O que tu sente de retorno do consumidor? Para que o pessoal está usando? É na chapa? O que o pessoal faz com o pinhão? O tradicional que faz na chapa, o cozimento, mas também, hoje em dia, através da culinária, está havendo mais busca, porque há mais uma variedade de produção. Embora as expectativas e até as estimativas dos estudos mostrem que a safra de pinhão está um pouquinho menor esse ano, o cliente não vai se apertar. Os supermercados estão abastecidos para proporcionar esse alimento que é cultura do inverno no Rio Grande do Sul. Estamos aguardando eles, todos, nossos amigos clientes, através das nossas 8 filiais. E os clientes que apreciam o pinhão dão dicas de como preparar com variações essa iguaria que vem das araucárias. Inverno tá chegando, gosta de fazer pinhão em casa? Gosto demais. Pinhão assado na chapa do fogão a lenha, cozido. E até mesmo, depois de cozido, fazer uns cortezinhos assim, botar num carreteiro ou numa galinhada, fica muito bom. Muito. Além de fazer na chapa, ele acompanha outros pratos. Certamente, certamente. Já comprou esse ano? Tá na lista. Tá na lista. O inverno chegou e vamos lá, né? O pinhão não pode faltar na mesa do gaúcho. Tá chegando inverno agora, gosta de fazer pinhão em casa? Gosto. Bem bom. Como é que tu faz? É no fogão, é na chapa? Como é que é o segredo ali do pinhão? É, na chapa fica bem gostoso. É. Uhum. Acompanha as conversas de todo mundo em casa? Acompanho, com certeza. Bem bom. Já fez a compra de pinhão esse ano? Ainda não. Tá boa? Então vamos comprar. Gosta de fazer pinhão em casa, essa gastronomia toda do frio? Gosto bastante. É normal, né? No inverno a gente cozinhar um pinhãozinho na beira do fogão, né? E como é que a senhora faz? É no fogão mesmo? É no fogão mesmo. E o Anderson, que é extensionista rural da Emater em Passa Sete, que é considerada a cidade capital do pinhão, e você conheceu na reportagem anterior, dá as dicas de como escolher um bom pinhão. Eu sempre recomendo que pegue a semente na mão, né? A semente na mão e aperte ela, vê se ela não está xoxa. Ou, o que a gente busca? Que a semente complete todo o espaço disponível para ela ali dentro. Então esse pinhão tem que ser pesadinho. Tem que ser pesadinho para estar bem cheinho ali. Com certeza esse pinhão vai ter uma condição de preparo. E com todas essas dicas, não tem erro. O inverno está quase chegando e o pinhão é uma iguaria que combina muito bem com os dias de frio. Muito bom. Se você perdeu a primeira reportagem sobre os caminhos do pinhão, você pode rever nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube e até mesmo no nosso Instagram. Primeira reportagem que foi exibida ontem aqui no telejornal NT Sul. Gente, um jovem de 24 anos foi morto na última madrugada no bairro Funcap, em Cachoeira do Sul. Odivan Dutra Alves foi alvo de ao menos 7 ferimentos, possivelmente de faca. Segundo o delegado Rodrigo da Silveira, titular da Delegacia de Pronto Atendimento, nenhuma testemunha foi identificada. Mas quando a Polícia Civil chegou ao local, pessoas relataram ter ouvido gritos de briga. A perícia foi acionada e somente após laudo da necropsia será possível confirmar detalhes dos ferimentos e a causa do óbito. O delegado informou ainda que a vítima tinha antecedentes por tráfico de drogas, desacato e ameaça. A polícia investiga o caso, mas ainda não tem nome de suspeito ou das motivações do homicídio. O vereador Marcelo Figueiró reassumiu a sua cadeira no Legislativo Cachoeirense na tarde de ontem. Ele volta à Câmara com o objetivo de se defender do processo investigatório instaurado para averiguar o eventual pagamento indevido de horas extras a servidores beneficiados com redução de jornada por terem filhos com deficiência. Vereador do MDB, Marcelo Figueiró, deixou o comando da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul e reassumiu na tarde desta segunda-feira sua cadeira na Câmara de Vereadores. Ele pretende acompanhar mais de perto a investigação instaurada por meio de uma comissão parlamentar de inquérito
para apurar o eventual pagamento indevido de horas extras durante a sua gestão a servidores beneficiados por redução de jornada em função de serem pais de crianças com deficiência. Eu fui secretário da Saúde durante esse período, não me sentiria confortável continuando na saúde, né? Durante esse processo de investigação. Eu respeito muito a CPI, respeito muito o Instituto da Câmara de Vereadores. Eu acho que eles têm que ter toda a liberdade de fazer toda a fiscalização, pedir todos os documentos, fazer, enfim, tudo que for possível sem se sentir, talvez, constrangido pela presença, pela minha presença como secretário naquele momento. Então, eu resolvi sair e também eu acho que, estando na Câmara nesse momento, a gente consegue atalhar alguns pontos para dar algumas explicações para a própria CPI. Eu, sendo secretário, a CPI tem que exarar um documento, mandar para a secretaria, eu retorno para dar a resposta, porque isso é um processo burocrático que eu acho que, para dar as respostas para a população, ele tem que ser mais rápido. Eu, estando aqui na Câmara, é só bater na minha porta que a gente consegue responder. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer dar celeridade para que aquilo que os vereadores não entendem nesse processo de horas extras, necessidade pessoal lá da Secretaria de Saúde, a gente possa responder tudo para que todo mundo saiba exatamente como aconteceu, principalmente durante o período de pandemia, onde existia muita falta de gente para trabalhar. Como vereador experiente, o senhor sabe que todas as informações que são requeridas por uma comissão parlamentar de inquérito não são batendo na porta, mas por meio de informações oficiais e documentais, né? Então, a sua presença aqui ou na Secretaria de Saúde não inviabilizam esse processo de acordo com as normas técnicas, né? Não, claro que não, mas é bem claro, o diálogo que a gente possibilita de ter com os vereadores estando na casa, ele evita, por exemplo, que se crie, em determinado momento, alguma ideia que talvez não seja a adequada, não seja aquela que aconteceu, e essa ideia se perpetue por 2, 3 dias, que dentro do âmbito de uma CPI, que seria 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ela tem que ter agilidade para ter essas situações. Eu estou completamente à disposição dos vereadores para responder absolutamente tudo. Claro que necessidades mais específicas, que sejam necessárias, documentação para ser feito questionamento, aquela pessoa que estava de secretário na época, eu vou estar à disposição para responder da forma adequada. Mas aquilo que a gente puder atalhar, ideias que estão levando para uma linha que efetivamente não foi daquele jeito, para a gente não ter que demorar tanto para retomar ela, eu estou aqui à disposição da CPI. O senhor acredita que, mesmo com a orientação e o apontamento do Tribunal de Contas do Estado à Prefeitura Municipal, ainda enquanto no cargo de secretário, apontando que, de fato, existiu uma irregularidade nesse pagamento, não há fundamentação para a CPI continuar investigando esse procedimento que o senhor considera uma linha de entendimento diferente ao da CPI? Eu acredito que não, porque como funciona isso? Primeiro, é uma situação que ela vinha ocorrendo não dessa gestão, ela vinha de outras gestões. Outras gestões já faziam isso. A própria Câmara, em alguns momentos, em algumas situações, faz isso também. A partir da noite, no final de semana, quando existe uma outra organização familiar, o pai pode ficar cuidando da criança, a partir dali a pessoa pode fazer a hora extra. Não dá, inclusive, para se ter um preconceito com essas mães. Como é que tu vai ter um preconceito? A mãe de criança com deficiência, ela não pode fazer hora extra, as outras podem. Concluído o processo investigativo aqui na Câmara de Vereadores, retorna para o governo? Não pretendo. Pretendo, a partir de agora, acho que a minha etapa no governo municipal já foi concluída. E na tarde de ontem, também retornou ao Legislativo o suplente de vereador Paulão Trevisan, do PL. Ele ocupa a cadeira em substituição a Kader Sali, que assumiu a Procuradoria de Cachoeira do Sul. E agora está na hora do seu espaço, momento de interatividade aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver o recadinho do telespectador, da telespectadora. Mande a sua opinião sobre os fatos do dia, a sua informação no nosso WhatsApp 51997697129. Um recado aqui do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A gente trouxe uma atualização sobre transporte escolar. Mensagens nesse sentido começaram a chegar e aí Elisa Mara Rodrigues está fazendo um comentário sobre isso. Boa tarde, meu filho está sem o transporte escolar, o micro-ônibus está estragado e a prefeitura não comprou até agora a peça para fazer o conserto. É uma falta de respeito com as crianças cadeirantes. Então, dificuldade em relação ao acesso, à acessibilidade no transporte escolar. Elisamara, muito obrigado pela participação. Se puder, mande mais detalhes para a gente acompanhar o caso, tá bom?
Vamos para nossa tela, recados do WhatsApp chegando. A Yolanda abrindo as interações aqui do nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Então, acho muito linda a atitude delas lá, porque elas trabalham para mandar as coisas, para dar as coisas para nós lá. Esse dinheiro que elas fazem, elas dão as coisas para nós lá. Eu adoro o trabalho delas, é muito lindo. Parabéns para elas. Quero muito bem elas, Daniela, porque faz muito tempo, faz uns 5 anos que eu convivo com elas. Elas me ajudam em remédio e coisa que eu preciso. Elas ajudam com o dinheiro que elas fazem dessas coisas acima, Daniela. Muito bom, obrigado, Yolanda, pela participação. A Yolanda está comentando sobre o bazar da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui em Cachoeira do Sul. Bazar que foi estendido, terminaria lá na sexta-feira, mas foi estendido agora até quarta por conta da demanda, da procura. As pessoas procurando o bazar, levando as suas doações, fazendo compras também. Valores que serão revertidos em favor da comunidade, como muito bem ressaltou aqui a Yolanda. Obrigado pela participação, viu? Quem mais? Rosélia Paz está com a gente aqui. Visita da minha mãe Catarina e do nosso mascote Duque. Só no colo. Ótima terça para todos da equipe NT Sul. Obrigado, Rosélia, pela participação. Um abraço aí para dona Catarina e o Duque fazendo pose aí para foto. Daqui a pouquinho tem mais recados, a sua participação por aqui. Vai interagindo com a gente, vai mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, nas nossas lives, no YouTube, no Facebook. Daqui a pouquinho o seu recado no ar por aqui. É hora da gente fazer um rápido intervalo. Na volta você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda, Ministério Público Federal acolhe denúncia e reabre processo da Ponte do Fandango. Vamos falar do papel da mediação de conflitos e das formas de acesso aos direitos do judiciário no judiciário trabalhista. Essa é a última reportagem da série sobre os 80 anos da CLT. E hoje ainda tem o quadro Opinião aqui no NT Sul. A gente volta já já. Como estão as coisas por aí? Hora de informação na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço, provavelmente aí onde você está, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Obrigado pela companhia com a gente por aqui nesta terça. E agora a gente vai dar aquela olhadinha na situação do tempo aqui no centro de Cachoeira do Sul, sede da TV Cachoeira. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo. E a gente tem aí, portanto, imagens do céu ensolarado, segue predominando por aqui uma massa de ar seco, né? O que favorece essa condição do tempo nesta terça-feira, né? Já amanheceu com sol, com poucas nuvens e segue assim o tempo. Terça, portanto, ensolarada aqui em Cachoeira do Sul, o tempo segue firme em todo o território gaúcho e a gente vê mais detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu novamente com sol, com algumas nuvens, mais friozinho, mas o predomínio ao longo do dia deve ser do sol. Temperatura mínima 12 graus e máxima 22. Quarta-feira também deve ter predomínio de sol, mas pode ter um pouco de cerração logo cedo. Temperatura mínima 11 graus e máxima 21. Quinta-feira segue com sol entre nuvens, sem mudanças significativas. Temperatura mínima 10 graus e máxima 19. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A massa de ar seco e frio associada ao centro de alta pressão proporciona que o sol apareça hoje em todas as regiões gaúchas e com o céu claro em muitas áreas. Mas em parte do estado devem ser esperadas algumas nuvens. É o caso de cidades do norte do estado, em cidades mais perto de Santa Catarina e também do sul do estado. O tempo mais aberto, com a atmosfera fria, deixou a madrugada e também o amanhecer com temperatura baixa. Considerando ser o mês de maio, não chega a ser um frio intenso na maioria das cidades, mas o começo da manhã está exigindo agasalho. Já à tarde deve ser de temperatura bem agradável para essa época do ano, com marcas em geral entre 20 e 23 graus na maioria dos municípios do estado. No fim da tarde, também no começo da noite, a temperatura volta a cair acentuadamente e retorna a sensação de frio, com vento na costa. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 23 graus. Também 23 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Na região central, em Santa Maria, 22.
22 também em Torres, no litoral norte. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 21 graus. E o rio Jacuí continua subindo em Cachoeira do Sul. A medição de hoje de manhã, feita pela Defesa Civil, aponta 17 metros e 54 centímetros abaixo da barragem do Fandango. Em 24 horas, o rio subiu quase 1 metro, situação esperada diante do volume de água que está descendo, principalmente dos afluentes. Com essa medição, nós podemos dizer que o Jacuí está dentro do nível normal, perto dos 18 metros. E um parêntese aqui, né? É importante destacar que o rio estava bastante baixo, sofrendo com meses de estiagem. Então, apesar dessa chuva toda, desse volume todo de água que está indo para o rio Jacuí, agora apenas o rio volta ao seu nível normal. Segundo a Defesa Civil, as famílias removidas na localidade do Piquiri, por conta da enxurrada, devem retornar hoje de tarde para suas residências. E a gente vê agora mais mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Você tem vez, tem voz, sempre aqui no Telejornal NT Sul. Fique à vontade para mandar a sua informação, para comentar as nossas reportagens. E eu começo este bloco trazendo recadinhos aqui das nossas lives. Diego Michele de Fraga, boa tarde, acompanhando aqui na Zona Norte. Muito obrigado, grande abraço para vocês aí, ótimo dia. Marcos Rogério, boa tarde, direto de Caxias do Sul, e começou o frio, diz aqui o Marcos. Pois é, tá baixando, né, a temperatura, temperaturas vão ficar mais baixas a partir de agora e certamente a Serra Gaúcha é a região aqui do estado que sente primeiro essa sensação térmica bem mais baixa, né? Obrigado, Marcos, pela participação, ótimo dia aí para ti também. Com a gente a Lucimere Maria Beck, o Guilherme também com a gente, diretamente de Palmeira das Missões. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp, Elemar Rigon, de Cachoeira do Sul. Sou natural de Sobradinho, mas nasci em Passa Sete, quando ainda era distrito. Bela reportagem sobre a festa, cultivo do pinhão e turismo rural. Obrigado, Elemar, pela companhia com a gente. Se você de casa perdeu a reportagem ou as reportagens sobre pinhão, daqui a pouquinho a reportagem que a gente exibiu hoje vai estar disponível também, e a reportagem de ontem desta série do Gabriel Hag já disponível no YouTube, Instagram e Facebook da TV Cachoeira. E agora é hora do quadro Opinião, aqui no NT Sul. Francisco Bastos fala do programa Primeira Infância Melhor e avalia os resultados nos 20 anos de atendimento. Geralmente em nosso país, as políticas públicas, ou melhor, as ações governamentais, elas são de curto período, geralmente num mandato, né, de governo. Excepcionalmente, e que deve ser saudado, aqui no Rio Grande do Sul tem um programa chamado Primeira Infância Melhor, que conseguiu extrapolar ou superar esses inconvenientes de trocas de nome, mudança de objetivos, e está completando 20 anos. Ele tem por característica o atendimento, ou atenção melhor, para famílias em situação de dificuldades de toda ordem, especialmente sociais, e lá vão visitadores para aquelas famílias que têm gestantes e crianças até 6 anos. Qual a justificativa disso? É que todos os estudos mostram que até os 3 anos é fundamental que as crianças tenham um bom desenvolvimento e que isso vai refletir no decorrer das suas vidas. Aí nós podemos, né, fazer uma reflexão de quantas crianças com essa idade e quantas gestantes não têm a atenção devida em nosso país. E a consequência nós vamos ter depois na sequência, que ela é tão comum, lamentavelmente, de vermos no país. Mas o PIN, como é identificado, ele já atendeu aqui no Rio Grande do Sul mais de 245 mil famílias. E hoje ele está em praticamente metade dos municípios do Rio Grande do Sul, atendendo 22 mil crianças e 2 mil gestantes. Os visitadores do PIN, eles são pessoas treinadas, técnicos treinados, e que se apropriam daquela questão toda de desenvolvimento social, extrapolando
para outras áreas, como a questão da cultura, da educação e da saúde, permitindo que essas famílias elas consigam ter, no decorrer desse tempo, uma base de apoio suficiente para terem um desenvolvimento maior no decorrer das suas vidas. Hoje, o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde, que é a coordenadora desse projeto, colocou o PIN como uma das prioridades para a segunda gestão do governador Eduardo Leite. Espera-se que os municípios que ainda não aderiram a este programa o façam, porque realmente é uma política pública como deve ser, que muda as condições daquela população atingida. É uma política construtiva e que traz os resultados que sempre se busca quando nós estamos trabalhando, seja na saúde, seja na educação. Que os resultados, eles não sejam somente por momentos, mas que eles sejam perenes e que as pessoas possam usufruir disso no decorrer do tempo. 20 anos não é muito tempo por um lado, mas por outro, pelos números, já é um bom período. E especialmente porque conseguiu passar por diferentes governos, diferentes partidos políticos e sem ser modificado. Considerando certamente, para não haver essas mudanças, toda uma capacitação e a própria participação dos municípios, através de seus gestores, para que tenham esses resultados positivos. Telespectador, se informe se o seu município já aderiu ao PIN. Se não, procure saber qual a razão, pela importância que isso tem para mudar os indicadores epidemiológicos e produzir desenvolvimento social para várias famílias, várias gestantes e várias crianças. Boa tarde. O Ministério Público Federal acolheu a denúncia do ex-vereador Leandro Balardim e reabriu o processo administrativo que motivou a ação civil pública que condenou a União na primeira reforma da Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul. Thelma Tomás traz os detalhes. Exatamente, Nunes, retomamos esse assunto que já foi mostrado aqui no NT Sul há 2 meses, com a acolhida, então, dessa denúncia protocolada no Ministério Público Federal por Leandro Balardim, que está aqui a meu lado, junto com o jornalista Carlos Simonetti, o tema da ponte, que é um tema recorrente e de grande importância para a Cachoeira do Sul, né? Com essa acolhida pelo Ministério Público Federal, a gente vê aí que se instala e se lança uma luz importante sobre essa investigação das intervenções na Ponte do Fandango, né, Leandro? Vamos trazer, então, os detalhes sobre essa movimentação. Boa tarde. Boa tarde, Thelma, Daniel. Sem dúvida alguma, né? Mais um episódio nesse dilema, nessa linha do tempo que a própria TV Novo Tempo constituiu e que nós incorporamos essa representação feita em 8 de janeiro e que foi acolhida pelo Ministério Público Federal, porque nós entendemos que aquela representação feita lá em 2007, quando eu ainda era vereador, que culminou com a condenação da União em restaurar a ponte, que foi restaurada recentemente, precisa ter uma transparência, uma celeridade, uma agilidade diferente da qual nós estamos vendo. E o Ministério Público, o doutor Bruno Alexandre, ao acolher a nossa nova representação e determinar, né, a reabertura daquele processo anterior lá de trás, nos traz uma luz no final do túnel, uma convicção de que o Ministério Público, estando no meio, vai ter transparência, vai ter celeridade e vai ter agilidade. Vamos tentar desenhar aí que processo é esse, Leandro. É importante destacar que a tua representação, num primeiro momento, visava dar clareza sobre as responsabilizações da autarquia, do DENIT, sobre essa reforma inicial, que foi a primeira que teve aqui a intervenção em Cachoeira do Sul, e quais os efeitos que essa intervenção poderia ter trazido para esta nova prejudicação, aí, para esse novo comprometimento da estrutura da Ponte do Fandango, que ocasionou essa nova intervenção que a gente está vivendo agora, né? Com certeza. A gente não sabe, o cidadão comum não sabe, a população não sabe. Por que um novo dano? Esse dano é consequência dos atos da reforma anterior? Sim ou não, né? Então a gente tem que trazer com que o Ministério Público, que já está diligenciando, invoque seus engenheiros, que façam laudos paralelos, que verifiquem em loco, né, o que realmente provocou esse dano. Se é um novo dano, tudo bem,
Vamos fazer com que a União seja condenada novamente, assim como foi lá atrás, porque todos os cachoeirenses lembram a buraqueira, que era a Ponte do Fandango, a gente olhava para baixo, via a água, os vãos, as vigas, né? O asfalto se deteriorando. Então a gente só conseguiu a reforma via justiça. E eu entendo, e é minha convicção, de que novamente, somente por força da justiça, é que a União vai dar celeridade a essa nova reforma, se for o caso, ou esse conserto que tem que ser feito, motivado talvez por um dano da reforma anterior. Ainda mais agora que o promotor acionou o judiciário, né, peticionou. O que é a petição? Ele fez um novo documento pedindo a reabertura daquela ação civil pública que condenou. Se for tudo no mesmo processo, melhor ainda, porque a agilidade vai ser mais dinâmica do que a gente esperar uma nova ação civil pública. Sendo possível a reabertura daquela ação civil pública, neste mesmo processo, não foi cumprida a sentença daquele momento, que era fazer uma ampla reforma. Por que essa ampla reforma não foi feita? Foi feita somente no vão principal e não nos vão de acesso, que é onde está o dano agora. Então, eis a grande chave da questão, e a gente tem convicção e certeza que assim o processo vai andar mais rápido. É isso aí, a gente agradece a Thelma e também o Leandro Balardim pelas informações. Gente, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi oficializada em 1º de maio de 1943. Exatos 2 anos antes, era criada a Justiça do Trabalho. Agora, na última reportagem da série, nós vamos mostrar o papel de mediação de conflitos e as formas de acesso aos direitos no Judiciário Trabalhista. A CLT gerou até um substantivo de referência. Seletista é todo empregado urbano cujo contrato é regido pela consolidação das leis do trabalho. E olha que esse acordo nem precisa estar assinado. Ele permite que qualquer pessoa que trabalhe com os requisitos do artigo 3º da CLT, com subordinação, com dependência, de maneira não eventual, possa pedir o seu vínculo de emprego e, portanto, ter aplicado a ele todo o regramento da CLT. Não há necessidade de um contrato escrito. O que vale é aquilo que acontece no dia a dia. Pois quando o acordo não é claro ou as partes não se entendem, a Justiça do Trabalho é o caminho para a mediação. A imensa maioria dos contratos de trabalho são cumpridos espontaneamente. As pessoas trabalham, são milhões de pessoas que vão diariamente trabalhar, recebem normalmente seu salário. Agora, há uma parcela que geram conflitos. Então, não foram pagas horas extras, não foi observada a insalubridade, não foi observado o correto pagamento dos repousos, foi despedido e não recebeu o que tinha para receber. Aí sim, vão para a Justiça do Trabalho. Terei ali um juiz imparcial, um conhecimento técnico, que vai dar o direito de defesa, que também é sagrado, para ambas as partes, vai propor um acordo ou, se não tiver acordo, vai sentenciar. Uma ação comum começa na primeira instância. No Rio Grande do Sul, são 132 varas e 10 postos avançados em 65 municípios. Nessas audiências, são apresentadas as provas e ouvidas as testemunhas. E antes de uma sentença do juiz, o primeiro objetivo é o acordo, que hoje é alcançado em 43% dos processos no estado. Neste caso, no entanto, a empresa não aceitou a proposta. A trabalhadora, que era terceirizada, cobra vínculo de emprego, horas extras e danos morais. A gente era humilhado, às vezes, como se a gente fosse pior que eles. Mesmo a gente mostrando que estava errado, mesmo a gente pedindo, assim, não adiantava. É meu direito. As regras da CLT valem durante a execução do contrato, mas na prática... A grande maioria é a justiça dos desempregados, pessoas que já encerraram o contrato, até porque pode ter algum receio, né, o que não deveria ocorrer, mas né, esse receio ele existe. O que mais nós verificamos no dia a dia ainda são aquelas violações de direitos mais elementares, né? Então, as rescisórias, o FGTS, horas extras e também temos muito acidente de trabalho, doenças ocupacionais. Pois acompanhar os termos do próprio contrato de trabalho pode evitar a necessidade de uma ação futura. Eu posso fiscalizar os depósitos do meu fundo de garantia através dos aplicativos da Caixa, de um extrato Caixa, hoje em dia está bem mais fácil isso. Eu posso fiscalizar se a empresa está recolhendo o meu INSS, é possível buscar o CNIS, que a gente chama, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e ali vai aparecer se a empresa está ou não recolhendo e sobre qual valor ela está recolhendo, para que eu não tenha uma surpresa no futuro. O que não for possível fiscalizar é preciso registrar.
Conversas de WhatsApp são admitidas como meio de prova, e-mails trocados, gravações também são admitidas. Então, existe um arcabouço de situações em que é possível produzir uma prova que vai ajudá-lo depois no decorrer do processo. A última grande reforma da CLT em 2017 trouxe impactos nos processos. Muitos direitos não previstos na CLT, mas que já eram consolidados por decisões da Justiça do Trabalho, caíram. Também houve reflexos em função da possibilidade de cobrança das ações perdidas. O que onera o mundo do trabalho é o assédio no mundo do trabalho, é a doença no mundo do trabalho. Essa maledicência de muitos empregadores não recolher fundo de garantia, não recolher o INSS, ao contrário, ao nosso ver, partes que se respeitam, coletivos que se organizam, eles encontram soluções que avançam do ponto de vista da relação, de repactuar relações, inclusive no trabalho. Todo mundo tem o direito de reclamar da sua relação, enfim. A questão de que é necessário mais responsabilidade na hora de manejar as ações trabalhistas. Aquela coisa de franco atirador, né? Joga a tarrafa. Uma coisa é tu indicar nisso, outra coisa é pescar de tarrafa. As empresas acabam tendo um custo gigantesco, porque se ela deixar de contraditar qualquer coisa que foi colocada na reclamatória, né, ela acaba sucumbindo naquilo ali. Então, ela vai para uma reclamatória, tem uma pilha de documento, né, que muitas vezes não é nem dado valor para aquilo. A sentença da primeira instância pode ser contestada na segunda, no Tribunal Regional do Trabalho. Ali, os desembargadores analisam o recurso para uma nova decisão, um acórdão. Casos específicos podem gerar novo recurso em Brasília, no Superior Tribunal do Trabalho. E a Justiça é ágil nas decisões e no acesso. Ainda antes da pandemia, o Tribunal Gaúcho foi o primeiro do país a ter o processo judicial 100% eletrônico. Nós não lidamos com papel da Justiça do Trabalho. Em 2019, aqueles processos que ainda eram físicos, nós conseguimos digitalizar e foi uma grande oportunidade, porque quando veio a pandemia, nós já tínhamos todo o nosso acervo preparado, né, para manter o trabalho, tanto que nós não paramos. Algum tempo atrás, Cristina, era só aqui, direto no balcão contigo, que as pessoas conseguiam ter acesso a alguns tipos de informação da Justiça do Trabalho. Quantas pessoas tu atendes hoje em dia? Ai, no máximo, às vezes umas 3, 4 pessoas no máximo. E como é que já foi? Já foi bem difícil de atender assim umas 30 pessoas ou mais em um dia. Sabe o que mudou? Agora existe o balcão virtual. O mesmo atendimento acontece todo pela internet. Boa tarde. Boa tarde. Entra no link ali que está disponível no site, ele tem acesso direto com algum servidor da Secretaria da Vara e ali o atendimento vai se desenvolver como se estivesse aqui no balcão. Geralmente são dúvidas sobre a movimentação, sobre alguma previsão para algum ato que esteja na iminência de ser concretizado. É um meio de obter um serviço do Estado de forma muito rápida e evita que a pessoa se desloque. O deslocamento também é uma escolha das partes no caso das audiências. Nós temos a regra que é a audiência presencial e temos daí a requerimento das partes, pelo reclamante, com a concordância da parte contrária, uma audiência totalmente telepresencial, sempre realizada aqui direto da unidade judiciária. Podemos fazer audiências com trabalhadores fora do Brasil, inclusive com testemunhas fora da cidade, ganhando uma grande celeridade no trabalho. Digital, mas antes de tudo, com a garantia de pleno acesso. Nem todos na população têm acesso à tecnologia, têm condições materiais, têm acesso a computadores, internet e celular. Então esse fosso tecnológico nos preocupa. A Justiça do Trabalho sempre foi próxima da realidade. É uma justiça de audiências, que as pessoas vão, sentam na frente do juiz, colocam suas queixas. Nem sempre uma questão trabalhista é só trabalhista, às vezes envolve questões de família, às vezes envolve questões criminais, envolve muitas coisas. E o juiz precisa estar presente. É o primeiro passo para se fazer justiça, é enxergar a realidade. Eu acho que esse é o grande desafio de todo o Poder Judiciário. Continuar enxergando as pessoas como elas são, o ser humano em toda a sua dimensão.
Isso aí, e esta foi, portanto, a terceira reportagem desta série que foi produzida pela TVE, falando sobre justiça do trabalho, hoje nessa terceira reportagem, mas tratando especialmente sobre CLT, né, sobre os direitos trabalhistas do nosso país. E agora a gente vai para os recadinhos, a sua participação, o seu olhar sobre os fatos do dia. E eu começo com mensagens aqui das nossas redes sociais. Está com a gente a Joara Barbosa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar minha avó Tereza, que está de aniversário hoje, completando 85 anos de vida. Desejo muita saúde e que Deus abençoe sempre ela. E aí ela diz aqui que ama muito, né, aí a dona Tereza, um abraço para ela, felicidades nesta data tão especial, 85 anos. Tá com a gente José Silvestre Lopes dos Santos, diretamente de Nova Santa Rita, obrigado José pela companhia. A Suzana Hernandes também está com a gente. O Anderson está mandando recado para a gente lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, Anderson, pela companhia. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos agora para a nossa telinha, vamos ver mensagens aqui que chegam por meio do nosso WhatsApp. E aí no WhatsApp, destaco, né? É uma ferramenta importantíssima para a gente aqui, para trocar informações com você de casa, porque permite que você envie uma foto, né, de algo que está acontecendo onde você está, um áudio, um vídeo, e a gente traz tudo isso para o ar aqui na nossa tela. O Sérgio Noronha está participando. Na rua Rádio Nativa, frente do número 10, bairro Eucaliptos, a prefeitura trocou a lâmpada, mas continua sem ligar de noite. Muito escuro, diz aqui o Sérgio. O serviço ficou pela metade então, né, Sérgio? Fica aí o alerta para o setor de iluminação da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Quem mais? Tânia Dávila, de Cachoeira. Minha filha é cadeirante e também está sem transporte para ir para a escola Baltazar. A prefeitura diz que o ônibus estragou, mas não dá previsão de retorno. Moramos no bairro Habitar Brasil. Obrigado, Tânia, pela participação. Essa é a segunda mensagem que a gente recebe hoje falando disso, sobre a dificuldade de acesso para alunos, né, para estudantes que são cadeirantes. É importante, espaço aberto aqui para a Prefeitura de Cachoeira, para a Secretaria de Educação se manifestar e trazer um prazo para resolver essa situação do transporte escolar para esses casos específicos. A Catiúcia está participando com a gente, aqui de Cachoeira do Sul. Estou fazendo um curso no ateliê e fui na Casa de Cultura. O governo gasta para fazer rua coberta, mas não tem acessibilidade na casa. O corrimão foi destruído e o local precisa de pintura e reparos. Casa de Cultura, né, Catiúcia? Precisa de um cuidado maior. Bom, Cachoeira do Sul está recebendo agora, está tendo uma reestruturação na Secretaria de Cultura, Mirella Cruel, que assumiu na última sexta-feira. Então a gente espera que a Prefeitura realmente possa investir mais, né? Eventualmente destinar alguma verba específica para esse fim, buscar recursos federais, se for o caso, para uma atenção especial à cultura aqui no nosso município e a esses espaços, né, que são destinados especialmente para a cultura. A Marcinha está participando com a gente aqui. Ontem minha sobrinha completou 10 meses. A família está mandando um abraço para ela. Olha só que graça. Eu não tenho aqui o nome da sobrinha da Marcinha, né? Mas uma graça, bela foto. Imagina a alegria aí de toda a família, né? 10 mesinhos. Obrigado, Márcia. Marcinha, pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Muito obrigado a você de casa que interagiu, separou aí um tempinho para comentar as nossas reportagens, para mandar alguma informação. Vá interagindo, não deixe de mandar aí os seus recados. Nossa produção está sempre de olho nos recados que vão chegando aqui dos nossos telespectadores. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Em facebook.com/TV Cachoeira, você pode rever as reportagens de hoje e também outras matérias, outras informações. Obrigado pela sua companhia e amanhã a gente se encontra novamente ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!